causa das adversidades climáticas. A quebra na produção significa maior endividamento dos produtores. Mas o que os agricultores podem fazer para sentir menos, né, o impacto financeiro? Sobre este assunto, vamos conversar agora com o advogado Rafael Veríssimo, que é especialista em direito bancário. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui na CBN. Olá, Letícia, eu que agradeço. Boa tarde para você e para toda a audiência da CBN. Então, primeiramente, queria saber qual que é o cenário no campo hoje, né? Os agricultores perderam muito dinheiro com a safra, estão endividados ou estão queimando as reservas? Pois é, Letícia, essa é uma pergunta importante para a gente poder entender como conduzir isso depois, porque de fato a gente está entrando num cenário que, se não for o mais caótico, provavelmente é um dos mais caóticos enfrentados pelos produtores nas últimas décadas, né? Quando a gente analisa o Brasil de uma maneira global, a gente tem quebra de safra muito significativas nas regiões produtoras de maior relevância, entre elas o Paraná, que é a parte que nos toca, né, de uma maneira mais severa a nossa região, tanto por questões climáticas, né, a gente está num ano de El Niño, está aí tudo que está acontecendo, né, Brasil afora, a gente está, infelizmente, vivendo nesse momento uma situação triste e calamitosa no Rio Grande do Sul, e isso acaba impactando de maneira direta a produtividade e, consequentemente, a capacidade de pagar, né, o custeio do produtor, do pessoal do campo, porque boa parte da produção no Brasil é dependente de crédito externo, né? O produtor, ele raramente produz com dinheiro próprio. E aí, quando a conta não fecha, quando a gente está diante de uma situação delicada como que a gente está nesse momento, vai ter muita dificuldade para honrar esses compromissos financeiros. Uhum. E é possível renegociar essas dívidas? Sim, analisando de uma maneira bem objetiva, a gente tem basicamente 3 ou 4 posturas, condutas que o produtor pode tomar nesse momento. A primeira delas, e a que a gente não recomenda, é que ele não faça nada, que muitas vezes, infelizmente, é o que a gente percebe na prática, né? O produtor, ele acaba se vendo perdido, né, sem saber como lidar, como conduzir a situação, vai deixando o tempo passar, deixa a primeira parcela vencer ou a parcela mais relevante vencer, e no final do dia, muitas vezes, infelizmente, acaba pagando com a própria propriedade. Então essa talvez seja a medida que a gente não aconselha, né, que o produtor tome. De outro lado, ele tem basicamente 3 posturas ativas que são saídas. A primeira é a renegociação, né, é tentar aí, sentar com o credor, com a instituição financeira, explicando a situação, com muito cuidado, Letícia, porque a gente percebe na prática que muitas vezes a instituição financeira, nesse contexto, ela acaba aumentando taxa de juros, reforçando a garantia, trocando uma hipoteca por uma alienação fiduciária, que é uma garantia muito mais severa, né? Então, é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que tem que ser conduzida com muito cuidado, com muito tato. Então, o produtor procurou o banco e percebeu que, para poder renegociar, ele vai ser colocado numa situação que lá na frente ele dificilmente vai conseguir honrar, então é o caso de ir com calma, né? A segunda via, né, que nos parece nesse momento a via até mais pertinente, é o que a gente chama de alongamento da dívida rural, que é basicamente o produtor também na via extrajudicial, né, procurar o banco, procurar a instituição financeira. Esse contato é feito, via de regra, por uma notificação, né? Então, de uma maneira que o produtor consiga provar lá na frente que ele teve essa boa-fé, que ele teve essa iniciativa, basicamente para dizer para o banco: olha, nesse momento, infelizmente, eu não consigo honrar, né? Mas eu tenho um negócio bom, sadio, lucrativo, então logo as coisas voltarem para os prumos, eu consigo honrar aqui uma parcela de X, né? Ainda que isso envolva um parcelamento, ainda que isso envolva uma carência, é importante para o produtor rural entender que a gente tem dentro do ordenamento jurídico brasileiro, um espaço muito especial em termos de legislação para o crédito rural, porque o Estado tem consciência de que o produtor que coloca comida na mesa do povo, ele precisa de um suporte jurídico mais cuidadoso em caso de inadimplemento. Então, o alongamento tem se mostrado uma excelente alternativa para tentar colocar ou reestabelecer aquela obrigação dentro da capacidade de pagamento do produtor. E o terceiro caminho, que também tem ganhado o noticiário, vamos colocar assim, é o caminho da recuperação judicial do produtor rural, que é um caminho que até alguns anos era muito polêmico e divergente quanto à aplicação da recuperação judicial para o produtor, mas que hoje já tem se mostrado como uma opção viável. O que vai definir o caminho é, de fato, olhar caso a caso o que é que faz mais sentido,
né, se é o alongamento, se é uma recuperação judicial, eventualmente se é uma renegociação direta com o banco, mas sempre tendo em vista que o produtor tem que conseguir reencaixar aquela obrigação financeira, de modo que ele pague com a sua produção e nunca com a sua propriedade. Esse é um ponto importante. Uhum. E o seguro rural é uma opção para o produtor ou inacessível? Não, ele é uma opção, né? A gente tem boa parte do crédito rural no Brasil hoje assegurado, vamos colocar dessa maneira, mas o que a gente vê é que na prática, muitas vezes, a postura das seguradoras também é uma postura evasiva na hora de honrar, de cumprir com aquilo que foi pactuado. Muitas vezes porque de fato não é contexto, né, de ser pago o seguro, em outros casos porque, sobretudo as grandes instituições financeiras, elas vão criando empecilho mesmo, né, para o pagamento do seguro. Às vezes uma exigência formal exacerbada para um contexto de produtor rural, né? A gente tem alguns casos que, por exemplo, o seguro foi negado, integralmente negado, porque o produtor não tinha nota fiscal de um insumo que ele usou ali para o custeio da sua operação, da sua produção. Quer dizer, isso não é razoável, né? E o banco, que a gente tem de um lado a seguradora e de outro lado o banco nem sempre vai esperar. Hum. Quer dizer, a operação vai vencer, a parcela vai vencer, ele vai começar a executar a garantia, e sobretudo nesses casos, né, é importante que o produtor ele tenha proatividade de tentar, por qualquer desses 3 caminhos que a gente colocou aqui, encontrar uma solução, né. Uhum. Você falou da legislação para o produtor, né, o que que o produtor precisa ficar atento em relação à legislação, que é direito dele e muitas vezes ele não sabe? Ótima pergunta. A gente tem no Brasil, leis específicas para determinados setores, né. E a gente tem um conjunto de leis, vamos colocar dessa maneira, entre legislação e resoluções, que a gente chama de Manual do Crédito Rural. Ele concentra basicamente regras da CVM, né, do Banco Central, que de tempos em tempos vai estabelecendo resoluções específicas para o produtor rural. É muito difícil a gente exigir e querer que o produtor, que já tem que dar conta de tanta coisa, que já pula de madrugada da cama para poder cumprir ali suas obrigações, ele ainda tenha tempo e condições de estudar o manual do crédito rural. Mas mais importante do que estar acompanhando ali diariamente essas alterações é ter consciência de que essa legislação existe, de que existe todo um regramento jurídico especial para o produtor. Quer dizer, o Estado, ele reconhece a importância da agricultura, da pecuária, daquilo que vai levar de fato, né, eu estou sendo repetido, mas aquilo que vai levar comida para a mesa da população. Isso diz respeito à soberania do Estado, à segurança social, né, e não por acaso esse regramento especial, ele vai tratar com muito carinho e muito zelo o produtor quando ele eventualmente não consegue honrar os seus compromissos. É claro que a gente não está falando de uma inadimplência de qualquer natureza. A gente está falando de um contexto que decorre de algo para que o produtor não deu causa, né? Uhum. Então, uma situação de problema climático, ou de problemas de praga, um problema de mercado, né? Um problema macroeconômico que acaba afetando a expectativa que o produtor tinha de receita. Então, todas as vezes em que esse inadimplemento for justificado, o produtor tem no ordenamento jurídico, a partir do Manual do Crédito Rural, um auxílio e um apoio muito forte, né? Nem sempre o banco ele vai, de uma maneira proativa, dizer isso ao produtor. O que a gente vê, via de regra, são as instituições financeiras dizendo que o dinheiro para o crédito rural acabou, né? Mas é um direito, não é algo que depende da vontade do banco. É um direito assegurado pela lei, eh, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que vai nos dizer que todas as vezes que o produtor rural, por uma razão justificada, não conseguir honrar aquele compromisso financeiro, ele tem o direito ao alongamento, né? Uhum. Então é o produtor entender que ele precisa se valer desse direito quando necessário, para de novo ele conseguir pagar os seus compromissos, pagar as suas dívidas com aquilo que ele produz, que ele sabe fazer, e não com a terra que demorou muitas vezes décadas para ser adquirida, né? É importante a gente falar isso, né, porque a gente sabe que a maioria dos produtores são pequenos produtores, né, Exato. e precisam estar atentos a essas vias que eles podem, né, aderir. Exato, exatamente. E muitas vezes esse pequeno produtor, Letícia, ele vê de uma maneira, ele fica constrangido com a situação. Nunca passou por isso. O produtor rural no Brasil é gente honesta, é gente que acorda cedo, trabalha duro,
Então, às vezes, fica constrangido mesmo, não quer enfrentar o problema, é um desafio, né, porque aí falar, muitas vezes, com um terceiro sobre algo que está ali tirando sono, eh, mas é importante que do produtor pequeno ao médio, ao grande, que às vezes tem um pouco mais de suporte, de estrutura ali, é importante que o produtor tenha em mente a existência desse caminho, né, que é um caminho seguro, que vai permitir que ele se reorganize, que ele, continue a sua atividade para poder fazer frente a essas obrigações. E voltando à questão do cenário, né, especialistas dizem que na próxima safra o produtor vai ter um lucro, porque de repente o preço dos insumos vai cair, ou seja, o custo de produção vai ser menor? Perfeito. A expectativa é essa mesmo, né, a gente tem ouvido aí, o mercado dizer que o custeio, né, o custo para a produção deve ficar em torno de 20% menor para o ano que vem, e com algumas expectativas de melhoria no preço, né. Eh, o ponto é, para que o produtor tenha condições de chegar até a próxima safra, né, ele tem que, de alguma maneira, pavimentar o caminho do problema que já existe, né. Então a gente está tendo aí agora, sobretudo agora, mês de maio, né, o vencimento de muitas operações de custeio, e aí o que o produtor precisa ter em mente é: olha, de fato, a a agricultura, né, o agronegócio é cíclico. O produtor sabe disso, ele sabe que ele está passando por um momento de dificuldade, mas que o ano que vem, se não no próximo, no seguinte, as coisas vão voltando para os prumos, né? Tanto em relação ao preço, quanto em relação à queda de produtividade por questões climáticas, as coisas elas vão melhorando, né? E o que a gente precisa fazer nesse momento é ter muita calma, né, muita responsabilidade para pavimentar o caminho para poder chegar até esse momento, né? Daí porque também nem sempre a simples renegociação da dívida se mostra a melhor solução. Porque o produtor que hoje deve X, o ano que vem ele vai ter que financiar o custeio dele de novo. Ele não vai conseguir, com a produção só do ano que vem, pagar uma dívida de 2x. Ele vai ter que diluir essa dívida ao longo dos próximos anos, né? Uhum. Mas sem dúvida, a expectativa, né, para o agro, se Deus quiser, é de melhora, né, tanto em relação ao preço da saca, né, na nossa região aqui, do soja, do milho, enfim, né, quanto em relação à redução no preço do insumo, né, do custeio Uhum. mesmo. Então, a expectativa é de melhora. Uhum. Tá certo, doutor Rafael. Mais alguma orientação, um recado aí para o produtor? Não, é isso, Letícia, deixar o alerta para que o produtor, diante desse contexto de dificuldade, procure um especialista, né. Essas formalizações perante o banco, precisam ser bem elaboradas, né, precisam estar seguindo ali algumas diretrizes formais, que muitas vezes é difícil a gente esperar que o produtor ele consiga fazer isso sozinho, né, mas independentemente do caminho que ele optar, o mais importante é ter em mente que ele tem um amparo, né, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, e que ele precisa tomar alguma postura, alguma decisão, não dá para ficar esperando, porque daí, invariavelmente, o prejuízo tende a ser maior. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pela entrevista e pela presença aqui na CBN. Imagina, eu que agradeço. Nós conversamos com o advogado Rafael Veríssimo, especialista em direito bancário, e falamos sobre a crise no campo, queda da safra e a solução. Agora 4 horas e 26 minutos.